Uma produção. Olá, o meu nome é Patrícia César Vicente e este é o podcast que não passa de moda. Buenas noches, como é que estão? E esses jantos foram populares ou afrouxaram um pouquinho? Bom, seja como for, espero que já tenham recuperado, porque hoje é o nosso nono episódio. Parecem muitos, eu sei, mas ainda só vamos no nono. E vocês perguntam aí bem, mas Patrícia, esta temporada nunca mais acaba? Não sejam mal criados, porque isto aqui é feito com muito amor, não é para andarem aqui a contar as semanas para isto acabar, está bem? Seja como for, aproveito para vos dizer que são 12 episódios, 12, e sim, para além do episódio de hoje, ainda ficam a faltar mais 3, 10, 11, 12. Depois vamos todos de vacations, que também merecemos. A parte boa disto tudo é que vocês em vacaciones podem perfeitamente ouvir os 12 episódios enquanto bebem um morrito no México ou uma mini na trafaria. Deixo ao vosso critério. Recomendo tudo em doses moderadas ou, se preferirem consumir de forma compulsiva, também não serei eu que irei dizer não o façam. Mas o que eu queria que vocês fizessem, isto é que era de valor. Subscrevam, partilhem um episódio para a mãe, um outro episódio para o pai, um para a BFF, por aí afora, estão a ver o género? E o melhor era irem ao Spotify e do nada, pau, darem assim 5 estrelas ao Não Passa de Moda. Para quem acha que isto é só moda, e também tem humor, tem conselhos de vida muito úteis, e eu hoje até trago um muito bom. Esperem assim lá mais para o final. Aidan, ainda bem que vieste hoje. Se faz favor, põe aquele som que criaram aqui para o podcast, que é para perceberem que vamos mudar de tópico. Agradecida para aquela música, é isso. Alexander McQueen, quem mais? Mas achavam mesmo que eu ia deixar passar Alexander McQueen? Jamais! Eu já vos disse que não bebo. E sim, eu só falo de génios e ele é um dos. Mas este, meus caros, já há quem lhe dê muito valor, é certo. Mas sabem aquela sensação que nós temos de quando falamos de uma Coco Chanel, de um Christian Dior, de um Cristóbal Balenciaga, aqueles génios da moda que nos parecem tão distantes porque já estão mortos e enterrados ao nível das bodas de ouro, sabem? Será exatamente assim que os nossos netos vão olhar para o Alexander McQueen e mais uns quantos. Este, como também já morreu, já se vão fazendo umas exposições, um documentário. Mas deixem-me que vos diga uma coisa, é pouco para a dimensão do gênio. Peças de alfaiataria de Alexander McQueen, por exemplo, mereciam estar ao mesmo nível de admiração das peças de um Cristóbal Balenciaga. E agora venham os críticos dizer mal. E eu com isso, façam o vosso trabalho e eu vou fazer o meu. Nome, Lee Alexander McQueen. Nasci na zona mais humilde do Reino Unido a 17 de março de 1969, o ano do Woodstock, como sabem. E agora que penso nisso, as vibes do Woodstock devem ter influenciado. No ano anterior, em 68, nasce o Eddie Slimane, o Ralph Simons. 2 anos a seguir, nasce a Stella McCartney. Portanto, confere o ano do Woodstock que gerou génios. Alguém em casa tem alguma coisa a dizer? Alguém nascido em 1969? Um pai? Uma mãe virados para as artes? Não? Ninguém se acusa? 1, 2, 3, acabou o tempo. Vamos prosseguir. Alexander McQueen é filho de um taxista e de uma doméstica que seria o eterno amor do seu filho mais novo, de 6, o nosso querido McQueen. A sua mãe, Joyce, foi sempre o seu grande pilar. É claro que a irmã mais velha era uma mãe número 2, não é? Que era Janet. Alexander McQueen teve uma infância com 0 privilégios e 0 luxos. No entanto, era o menino da mamã.
Sempre foi uma relação próxima e cúmplice. Aos 6 anos de idade, Alexander diz que descobriu a sua orientação sexual. E agora vocês perguntam muito bem, Patrícia, o que é que isso tem a ver? E não é que vocês agora estão a perguntar mesmo bem. Hoje em dia é relevante, quer dizer, vamos fingir que sim, que é para não me enervar. Mas à época era complicado. No entanto, Alexander McQueen foi precoce, no sentido em que nunca sentia necessidade de fingir, ou como infelizmente acontece, reprimir. É claro que estamos a falar já nos anos 70 e no Reino Unido. Mas mesmo assim, a consciência de Alexander McQueen sobre si mesmo, àquela idade, era incrível. Estamos a falar de uma criança. Desde sempre que adorou moda, uma revista Vogue para ele era um luxo e no seu dia-a-dia, desde criança, que fazia uns looks com as roupas, com as suas roupas da mãe e das irmãs. E aproveito para vos dizer que falei sobre o tema por estar mencionado em mais do que um livro, como se fosse um ponto de viragem na sua vida e que influenciou a sua forma de ver o mundo. Agora, McQueen tinha diferentes interesses. Era curioso por natureza e tinha interesses que olhem. E a prova disso mesmo é que aos 14 anos juntou-se a um grupo de acólitos, não. Escoteiros, também não. Opa, adivinhem lá que é para sairmos daqui. Quem é que disse que McQueen juntou-se a um grupo de observação de pássaros? Quem foi aí atrás? Acusem-se. É verdade. McQueen adorava pássaros. Era aquele lado paciente, sonhador, que dizem que ele era e muito, mas tão sonhador, que parecia que vivia universos paralelos, como se vivesse num mundo muito dele. Aos 16 anos desiste do liceu e vai para Savile Row. Isto porque a mãe dele estava sentadita no sofá e eis que dá uma notícia na televisão em que estão os alfaiates de Savile Row a queixarem-se que os mais novos já não tinham interesse a aprender alfaiataria. Início dos anos 80. E ele, com zero experiência, lá vai. E trabalha para Gibbs & Robs. Gostava que soubessem que Alexander McQueen, a trabalhar nessa alfaiataria, fez fatos para o Príncipe Charles. Lá vou eu para a monarquia inglesa, indeed. E sim, o mínimo que podiam ter feito por este gênio foi a Rainha Isabel condecorou com a Ordem do Império Britânico. No entanto, ao que parece, ele só lá foi receber condecoração para que os pais se babassem de orgulho, porque ele não queria saber de prémios ou títulos, condecorações. Talvez ele tivesse querido saber se isso tivesse contado com uma ajuda ao longo do seu crescimento, na sua infância e no início da sua carreira. Depois de ser reconhecido, ter fama e dinheiro, é que já não vale muito a pena. É aquela velha história de que no início te acham ridículo e depois, quando estás a lutar pelos teus sonhos, acham-te tontinho, porque para essas pessoas está na cara que tu sonhas com o impossível. E depois, quando chegas ao sucesso, são essas pessoas que juram a pé juntos, que acreditaram em ti desde o primeiro dia e que sempre souberam que tu ias ser um sucesso. Bullshit. Não é por acaso que mais depressa recebemos apoio de desconhecidos do que daqueles que nos são mais próximos. E isso é triste. Se o teu amigo tem um café, vão lá e não peçam desconto. Se o vosso amigo tem uma banda, comprem um bilhete e vão ao concerto. O vosso amigo está a estudar para alguma coisa que é importante para a vida dele. Deixem-no estudar, incentivem-no e não o tentem fazer desistir com saídas à noite, jantares e coisas do género. E olhem que isto é nível principiante do guia para uma amizade feliz. De nada, voltem sempre. Esperem. O que é Savile Row? É uma rua, a Mayfair, no centro de Londres, onde estão os melhores alfaiates. Qualidade, meus caros, qualidade. Já me ia esquecendo de vos contar isto. Agora, sem dúvida, McQueen foi à fonte do bem feito, do handmade, da qualidade
irrepreensível. Depois desta experiência, vai trabalhar com designer japonês. Uns anos mais tarde, faz figurinos para o teatro. Até dizem que ele terá feito para Os Miseráveis. É claro que mestria e imaginação geram figurinos incríveis. Agora, há livros que dizem que ele fez figurinos para teatro. E ele diz que não suporta teatro. A informação está aqui, está dada, façam o que quiserem com ela. Aos 21 anos muda-se para Milão e torna-se assistente de Romeo Gigli. Para quem não sabe, é um designer italiano nascido em 1949, que revolucionou a moda nos anos 80. Para além da sua marca, colaborava em simultâneo com a Louis Vuitton e a Barnes New York. Sniff, sniff. Agora lembrei-me da Barnes. Sad. Barnes Forever. Como eu estava a dizer, este designer italiano, na altura, isto é título de curiosidade, era casado com Carla Sozzani, que, por sua vez, irmã da Franca Sozzani, como nós sabemos, ex-editora de moda da Vogue Itália. Aos 22 anos, Alexander McQueen volta para Londres e vai para a St. Martin's, a famosa escola de moda. É a tia dele que lhe paga os estudos, porque efetivamente é uma faculdade muito cara. Mas ele diz que a escola era uma seca, que tudo entediava, que não tinha nada de novo para aprender ali. No entanto, ele vai até ao fim, é finalista e no desfile final a Isabel Blow, que era uma stylist que foi editora de moda e chegou mesmo a trabalhar para a Vogue inglesa, foi assistir ao desfile dele e adorou. E assim, numa relação comercial, decidiram fazer um trato em que ela lhe pagaria 100 libras por semana e à medida que ela iria fazendo o pagamento, ele iria reproduzindo as roupas do desfile para ela. E assim foi. No entanto, ficaram amigos, claro está. Nomeadamente chegaram a viver juntos. Portanto, era Alexander McQueen, ela, o marido e mais outro amigo. E portanto foi Isabel Blow, foi a pessoa que lhe deu aquele solavanco para o sucesso. Ele era criativo, um bom comercial, tinha bom olho, embora fosse muito tímido e reservado. O primeiro desfile dele foi numa garagem, não havia espaço nem para uma agulha, porque a essa altura a Isabel Blow já tinha feito a publicidade dela e já meio mundo queria assistir a um desfile do Alexander McQueen. E quem viu o desfile, o primeiro, não havia mais dúvidas. Ele era o designer que há muito ninguém via nascer. Aos 27 anos de idade, é contactado por David Bowie, que lhe pede para fazer o guarda-roupa da sua tour. E ele não pode. Estava cheio de encomendas, compromissos, ateliê, desenhar coleções, etc. E lá lhe enviou um casaco com a bandeira de Inglaterra que virou capa de um dos CDs do David Bowie. Nesse mesmo ano, ele é contratado para assumir a direção criativa da Givenchy, que lhe trouxe muito sucesso, mas enormes desilusões e depressão. Se puderem, vão ver os desfiles Givenchy quando tinham o Alexander McQueen como diretor criativo. Ali ele não estava na sua maison, ali ele tinha uma maison que podia gastar milhões. E ele, claro, a sua genialidade, a fantasia, teatralidade e drama, fez desfiles incríveis. Porém, os grandes grupos de marcas de moda querem dinheiro, números e as chamadas fórmulas de sucesso. O que é que eu quero dizer? Que eles temiam que McQueen fosse muito exagerado e com isso afastasse a típica cliente Givenchy da época. McQueen preferiu sair do que perder a sua criatividade a troco de milhões de libras ao ano. Se não o compreendeu ali, está tudo bem, não me sujeito a isto, vou procurar o meu lugar. E foi isso que ele fez. Vejam os estilos de McQueen. Arte, arte, arte. Para ele tudo tem uma história, uma narrativa. Tudo é espetáculo, música, espaço, arte, design, moda. Não há nada que falte. E as mensagens que ele passa a cada desfile ou nos transmitem uma sensação incrível de bem-estar, ou podemos sair de lá deprimidos, não é? Esta é a realidade
estamos a falar de Alexander McQueen, que é de extremos. Por exemplo, aquele desfile de 1999, que é a bailarina Shallow Harlow, que está a dançar entre dois robôs que vão pintando o vestido dela, é mítico este desfile. Depois, o desfile Voss, em 2001, um dos grandiosos e eternos desfiles de McQueen. Gostava de vos dizer também que ele casa com 31 anos com George Forsyth, mas tudo acaba um ano depois. Ele não estava com tempo para lidar com a situação, não correu bem, demos um ano, cada um vai à sua vida, e foi isso que aconteceu. E agora vamos à pior notícia deste podcast. Foi dada pelo próprio Alexander McQueen, uma entrevista que ele próprio deu num dos seus processos de tratamento, depressão da qual sofria, e das vezes em que tentou a reabilitação, que acabou por confessar numa entrevista que aos 9 anos foi abusado sexualmente pelo marido de uma das suas irmãs e que só na sua fase de vida adulta é que teve coragem de o admitir e de dizer em voz alta. Muita coragem para o admitir em entrevista, quando o mundo está a ver como um super-herói. E isto foi logo a seguir a ser condecorado pela Rainha Isabel. Para ele que se lixem os títulos, a verdade é esta é a verdade. Assim era a postura de Alexander. Aos 39 anos cria uma linha de roupa mais acessível, com design seu, e cria também uma linha de roupa para a loja de departamento Target. Ele já tinha atingido o sucesso que queria, ele já cobrava muito dinheiro pelas suas criações e toda a gente queria vestir Alexander McQueen, com ou sem polémica. Então, ele queria que mesmo quem não tivesse muito dinheiro também pudesse usar criações suas. Ainda durante os seus 39 anos de idade, tem 2 overdoses, perseguido pela sua depressão e todos os demónios que o tornavam gênio, mas também demasiado mortal. A espiral de incompreensão onde sempre viveu e o fez viver intensamente não o pouparam em nenhum momento da sua vida. O momento em que meio mundo falava mal de Kate Moss, com a imagem dela a cheirar coca sendo capa de revista, e leva uma t-shirt com a cara dela ao final de um desfile de moda, no momento em que vai receber aplausos, a fazer prova da sua amizade e, neste caso, da sua compreensão para com a amiga. No dia em que pela primeira vez o seu desfile é o desfile que encerra o calendário de desfiles da Semana de Moda de Londres, onde ele deu tudo, fez tudo, tinha dezenas de pessoas super talentosas a trabalhar para ele, a troco de quase nada, porque ele não tinha dinheiro para pagar às pessoas, única e exclusivamente porque ele era genial e um ótimo comercial e toda a gente o seguia. Mesmo sem estarem a receber, acreditavam nele e no talento dele. E ele dava mesmo tudo, ao ponto de, nesse dia, quando tudo acaba, os aplausos terminam, ele é o designer que toda a gente queria ver na Semana da Moda de Londres. Mas fecham as cortinas e ele nesse dia nem sequer tinha dinheiro no bolso para ir jantar ao McDonald's. Era a sua mãe, que era a sua maior fã, que fazia o catering para os seus desfiles de moda. A genialidade do filho tornava-o inseguro e ela fazia questão de estar presente em todos os desfiles e de lhe transmitir força. Aos 40 anos de idade, a 11 de fevereiro de 2010, Lee Alexander McQueen, sob o efeito de drogas, suicida-se. É encontrado enforcado no seu apartamento em Londres, 2 dias depois do enterro da mãe. Sem a sua maior fã, sua melhor amiga, McQueen decidiu não continuar a viver, deixando apenas um legado que ficará eternamente na história da moda. Olhem, isto é que foi uma maratona que não se aguenta, que eu gosto mesmo muito de McQueen, mesmo. Tinha aqui ainda muito para vos contar, ele era incrível,
Vejam desfiles, vão lá googlar se faz favor, perdem tempo com tanta coisa, não vos custa nada ficarem mais instruídos. McQueen era de extremos, tinha influências da época vitoriana, era intenso, revolucionário e só fazia o que queria e pagou a fatura de todas as vezes em que as coisas não correram tão bem. Atualmente era Sarah Burton que o acompanhou nos últimos 14 anos, que era sua assistente, que até hoje assume o cargo de diretora criativa, neste caso a marca, da Maison Alexander McQueen, e está a correr lindamente, porque ela seria das poucas pessoas que entendia aquela cabeça caótica e genial de Alexander McQueen. E agora sim, encerramos o episódio de Alexander McQueen, mas já me estava a esquecer, que eu não ia esquecer, estava, mas não vou. O conselho para a vida, agora é que vai. Eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir e se sentem sozinhas, que há dias em que a pessoa está em casa e queria ter com quem falar, não ter aquele sentimento que a casa está em total silêncio e só estamos nós. E o meu conselho para essas pessoas que nos estão a ouvir é, quando se sentirem muito sós, vejam um filme de terror. Daqueles mesmo de terror a sério, que eu garanto-vos que em menos de nada vocês vão ficar com a sensação de que não estão sozinhos em casa. É que até respirações e coisas assim vocês vão achar que estão a ouvir ao vosso lado sentado no sofá. Ai, credo, eu nem quero imaginar. Não quero mesmo imaginar. É que eu amo estar sozinha. Odeio filmes de terror. Estou fora. Não é para mim. Não quero. Estou ótima sozinha em casa, mas para quem não está e quer sentir companhia, aí em casa já sabem o que fazer. Ponham uma Annabelle, uma casa maldição, um poltergeist ou assim, que logo vão sentir que está imensa gente em vossa casa, ao ponto de quererem chamar um padre para fazer um exorcismo ou qualquer coisa. Não tem de quê, por mais um precioso conselho útil. No próximo episódio não venho, até porque isto está a calhar na altura do Pride e eu tenho mais que fazer. Olhem, falando nisso, o Pride, sabem que este podcast é de moda, mas é meu e eu digo o que eu quiser. Certo? Certo, obrigada, muitas graças. Como tal, eu gostava só de dizer que era muito bonito que as marcas, os programas de televisão das tardes, das manhãs, das noites, que as marcas de maquilhagem, de roupa e por aí afora não se lembrassem dos artistas queer só em tempos do Pride. Bem sabemos que no final é tudo um grande negócio, ao ponto de várias marcas de roupa criarem linhas de roupa exclusivas para o mês do Pride, dizem que X% reverte, sim senhora, mas a verdade é que os lucros dessas coleções Pride são gigantes para as marcas e vendem como pãezinhos quentes. Mas é que estes atores, músicos, escritores, apresentadores, eu sei lá mais, cantores, eu sei lá mais o quê, andam cá 365 dias por ano. E vocês só os convidam entre 15 de maio a 15 de julho, salvo exceção de quando há um crime, uma notícia, em que se vai pedir a opinião a alguém do meio queer. Contratarem as pessoas assim, eles estarem de todo lado, influencers, tudo, entre 15 de maio a 15 de julho, isto quase que parece a época balnear queer. E parece mal, ano após ano, já começa a ser suspeito. É que não sei se sabem, a partir de julho, ninguém cancela a subscrição queer e passa a ser hetero até o ano a seguir. Grata pela compreensão, vemo-nos por aí, beijinhos, abraços e sei lá. Ai, nem acredito que já estamos assim tão bem. Temos ao final 9 episódios. Ah, que não quero. Beijos, abraços. Não posso com isto. Eu vou embora. E desinfetante aqui, quem é que tem? Já ninguém se importa com o Covid, mas olhem que continua a haver muita gente que vai à casa de banho e lava as mãos. Onde é que está o álcool gel que estava aqui em cima da mesa? Rita, dá-me o álcool gel, que eu tenho que me ir. Oh, pai, vou-me embora, Rita. Passa-me isso. Oh.